Olá, boa noite. Boa noite para você. O Supremo determinou que leis municipais não podem proibir ou restringir o transporte individual por meio de aplicativos. Os ministros decidiram também que condenados criminalmente ficam com os direitos políticos suspensos até cumprir a pena. A repórter Carla Lucena acompanhou e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, sobre esse caso, tratando sobre a suspensão de direitos políticos, o placar aqui no STF foi de 8-2. Os ministros, então, decidiram que aquelas pessoas que foram condenadas criminalmente de forma definitiva, ou seja, quando não cabem mais recursos, elas perdem os direitos políticos até terminarem de cumprir a pena. E olha só, essa decisão, ela vale também para aqueles casos em que são adotadas penas alternativas, como, por exemplo, a prestação de serviços à comunidade. Esse caso chegou aqui ao STF depois que o Ministério Público de Minas Gerais questionou uma decisão do TJ Mineiro. Um homem, ele foi condenado a 2 anos, inicialmente no regime aberto, por ter sido pego dirigindo com uma carteira de motorista falsa. Ele então recorreu dessa decisão e aí essa pena dele foi substituída por serviços, por prestação de serviços e também o pagamento de multa. O julgamento deste caso, ele começou na sessão extraordinária que aconteceu hoje pela manhã aqui no STF, quando votou o relator, o ministro Marco Aurélio. Ele teve um posicionamento diferente. Para ele, quando há essa substituição aí na condenação para restritiva de direitos, essa suspensão dos direitos políticos não poderia ser de forma imediata, porque ele disse também que os direitos políticos é aí ligado ao direito do cidadão e que apenas alguns casos poderiam vir com essa sanção. O julgamento então foi concluído hoje à tarde e vamos agora acompanhar então como foi na reportagem. Ao contrário do relator, para o ministro Alexandre de Moraes, quando há condenação criminal, a suspensão dos direitos políticos, como, por exemplo, poder se candidatar, fica mantida até a pessoa cumprir toda a pena. Iríamos à contramão do que estabeleceu a lei da ficha limpa, do que estabeleceu a lei de improbidade administrativa, de evitar que aqueles que praticaram atos graves no campo administrativo, civil ou praticaram crimes, possam, durante o cumprimento da pena, também participar da vida política do país. Ele foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Nós estamos falando em uma suspensão de direitos com prazo limitado. Acho que é uma restrição a direito fundamental expressamente prevista na Constituição. A condenação se dá independentemente de tratar-se de uma pena que afeta a liberdade ou apenas restringe direitos. Já a ministra Rosa Weber seguiu o relator ministro Marco Aurélio. Para ela, perder os direitos políticos é uma sanção muito grave e, por isso, não pode ser aplicada de forma automática e para qualquer crime. Pela própria gravidade do efeito, não é possível sua análise extensiva, condicionando sua ocorrência, como regra geral, apenas aos casos em que seja decretada a restrição na sentença penal condenatória, excetuando tão só casos específicos em que a própria lei, repito, em razão do bem jurídico tutelado, explicita a perda ou suspensão do direito político do infrator. Mas a maioria concluiu que os condenados por sentença criminal transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recursos, ficam com os direitos políticos suspensos até o cumprimento integral da pena. Na lei da ficha limpa, ali a explicitação de crimes cuja gravidade geram a suspensão dos direitos políticos, como verba e graça, crimes contra a administração pública, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção, o que é bem diferente de um mero acidente de trânsito. Eu peço, Vênia, a Sua Excelência para acompanhar a divergência, como tenho votado em outras ocasiões e decidido em outras ocasiões, acompanhando o que tinha sido a decisão deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Tendo em conta a densidade do ensinamento da doutrina, no sentido de que é, sim, possível a suspensão dos direitos políticos nas penas
alternativas que não levem necessariamente à privação da liberdade e considerando o histórico muito substantivo da jurisprudência da Casa, eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para negar provimento ao recurso. Esse tema precisa ser, de fato, revisitado e, eventualmente, até mesmo pelo legislador constituinte. Eu não tenho como fugir daquilo que está no texto constitucional e nos precedentes que se assentaram. Eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio e à ministra Rosa Weber para dar provimento ao recurso, acompanhando a divergência. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, acompanhou a sessão de hoje. Tem outros detalhes da sessão para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina, boa noite, tudo bom? Me diga uma coisa, a questão do Uber foi resolvida na sessão de hoje, mas faltou definir a tese, né? O julgamento já foi concluído, os ministros entenderam que realmente não pode haver qualquer lei que limite ou restrinja a utilização desse tipo de locomoção, utilização de veículos privados no transporte remunerado individual de pessoas por meio de aplicativos. Essa foi a conclusão que os ministros chegaram na sessão plenária desta quarta-feira. Mas como se trata de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, é preciso ainda que se defina a tese, um verbete, uma sinopse, vamos dizer assim, que reflita exatamente o que é que os ministros decidiram para que os outros casos sobrestados possam ser decididos da mesma forma. O julgamento foi iniciado no finalzinho do ano passado, em dezembro de 2018, em que os dois relatores da ADPF, ministro Luiz Fux, e do recurso extraordinário, ministro Luiz Roberto Barroso, proferiram o seu voto e, naquela ocasião, teve o julgamento suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski, que acabou apresentando o voto vista na sessão plenária de hoje. Nesses dois processos, tanto na ADPF quanto no recurso extraordinário, o que se questionava eram leis municipais, na ADPF uma lei municipal do estado de Fortaleza e no recurso extraordinário uma lei do município de São Paulo, que proibiam a utilização desse tipo de transporte remunerado individual por meio de aplicativos e restringiu a possibilidade da sua utilização nessas localidades, nesses municípios. No recurso extraordinário, o que se buscava era derrubar uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria já declarado inconstitucional a lei municipal, afastando, portanto, esse tipo de proibição. Segundo o ministro Luiz Fux, quando prolatou o seu voto, haveriam vários princípios que estariam sendo violados diante dessa limitação, desse poder de utilização desse meio de transporte. Princípios vinculados à liberdade econômica, como o princípio da livre iniciativa, o princípio da livre concorrência, proteção do consumidor, liberdade profissional, valores, princípios fundamentais esculpidos no artigo 1º da Constituição, como o valor social do trabalho, e como direitos fundamentais que o são, segundo o ministro Luiz Fux, não poderiam ser apequenados ou, de uma certa forma, amesquinhados. E, nesse mesmo sentido, acabou votando também o ministro Luiz Roberto Barroso e, por unanimidade, os ministros entenderam que a Constituição não permite que se proíba ou que se restrinja esse tipo de mobilidade, vamos dizer assim, dentro desses mecanismos tecnológicos que hoje nós já temos. Então, essa foi a decisão proferida pelo Supremo hoje. Ministro Marco Aurélio e ministra Rosa Weber ficaram vencidos quanto ao conhecimento da ADPF, mas no mérito acompanhavam os demais. Mas ao finalzinho da sessão, já com o adiantado da hora, e considerando que hoje pela manhã teve sessão plenária extraordinária também, os ministros deixaram para discutir a tese da repercussão geral na sessão plenária de amanhã, tão logo seja iniciada a sessão da quinta-feira. Hoje nós tivemos sessão pela manhã, como você acabou de falar. Amanhã também tem extraordinária ou não? Não. Somente hoje, quarta-feira pela manhã. Amanhã, a sessão plenária normal, somente no período da tarde, com a pauta dirigida já publicada no site do Supremo. Ok, Karina, obrigado.